Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Ribeiro de História aqui. Tô com saudade de vocês, pessoal. É sempre um prazer a gente estar aqui discutindo, conversando sobre história, porque a história, essa não para, né? A história, ela não pode parar. E, continuando o que a gente estava conversando na nossa última videoaula, a gente falou muito sobre a questão da Era Vargas, dos acontecimentos que proporcionam o Vargas a chegar no poder, os acontecimentos que proporcionam que Getúlio ele se projete como uma figura de relevância e alcance nacional, coisa que antes ele não era visto desta forma. Getúlio ele não era visto em uma escala de proporção política a nível nacional. Mas a crise de 29, ele soube aproveitar a oportunidade. A necessidade era a mãe das oportunidades e o Brasil tinha a necessidade de um líder político que rompesse com a estrutura de República do Café com Leite e promovesse uma transformação. Getúlio via essa necessidade, observou a crise e lançou-se com oportunidade, como oportunidade. É interessante que em momentos de crise, eles sempre produzem transformações. Na crise de 29, que debilitou os Estados Unidos e afeta o Brasil também, né? Como a gente já estava conversando, como a gente discutiu, como a gente conversou, é interessante que, para quem era da estrutura da República do Café com Leite, né? Para quem era cafeicultor, é uma coisa bastante conturbada, é um momento difícil, é um momento complicado. Mas o Getúlio ele se lança como esperança, tira proveito dessa situação e a estrutura econômica brasileira, de certa forma a gente vai discutir um pouco sobre isso hoje, ela muda, deixa de ser uma coisa tão agrária e Getúlio ele começa a focar bastante numa industrialização do Brasil. Uma industrialização brasileira, diga-se passagem, tardia. O Brasil ele produz uma industrialização bastante tardia quando a gente compara com os Estados Unidos, quando a gente compara com a pioneira da industrialização, a Inglaterra, quando a gente compara com a França. Mas Getúlio Vargas ele promove esse início de transformação econômica do Brasil. Então, crises geralmente abrem espaço para novos agentes políticos, coisas que antes isso não acontecia com a naturalidade tão fácil, tão comum, né? Então, importante a gente salientar isso. Para quem sabe aproveitar as crises, elas geram momentos de oportunidade, digamos assim, certo? Ainda assim, a gente entende que o momento da Era Vargas é um momento bastante interessante a gente discutir. Como a gente viu, né? Graças à morte de João Pessoa, após as eleições, depois das eleições, por uma situação política com o adversário dele chamado João Dantas assassina João Pessoa num crime que tinha muito a ver com problemas pessoais que ele tinha na Paraíba, problemas políticos na Paraíba que o João Pessoa tinha. Mas o Getúlio ele usa da situação, ele usa do argumento, ele usa do artifício para poder se projetar e jogar a culpa da morte de João Pessoa no Júlio Prestes, que tinha sido o vencedor das eleições. Então era o argumento que ele tinha. Tá vendo, povo brasileiro? O presidente que vocês elegeram, ele é um assassino. No final das contas, ele sabia sim, ele tinha toda a ciência do mundo que eu sou o verdadeiro vencedor das eleições. Ele sabe. O povo, né, como sempre, o povo, nossa, será que ele está falando a verdade? Rapaz, a narrativa tem sentido, né? Puxa, como é que pode o camarada eleito e daqui a pouco ele manda matar o vice-candidato da chapa oposta? Por que ele fez isso? Nossa, o povo manipulado, enganado. E Getúlio, como político que era, né? E político por excelência, ele tem que ser um bom orador, ele tem que ter um bom discurso. Getúlio ele tinha uma retórica perfeita, quase que perfeita, sabia argumentar. E ele convence boa parte da população de que, pelo menos, a população que era contrário à continuidade dos paulistas no poder. A gente lembra que Minas é um estado que brigou com São Paulo por essas questões. Então Getúlio ele já tinha apoio de Minas Gerais, tinha apoio das oligarquias dissidentes dos outros estados, conquista o apoio das Forças Armadas com esse discurso. Então,
A questão Getúlio Vargas, a figura de Getúlio Vargas, ele se fortalece bastante pós-morte de João Pessoa. Com tanto apoio, o Getúlio Vargas, ele junta pessoas, junta a comitiva, e de fato ele sai marchando rumo ao Palácio Presidencial, que na época a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, e dá um golpe. Claro que o próprio Getúlio Vargas, ele chamava a situação, né, de Revolução de 30. Ele intitulava-se dessa forma, né? Nenhum golpista, ele se chama golpista, né? Ele diz, olha, isso foi a Revolução de 30. Para os críticos do Vargas, chamam de golpe de 30. Ele e seus apoiadores, Revolução de 30. Então a gente tem esse momento ímpar na história do Brasil. Getúlio ele assume. O governo getulista, ele é categorizado de formas bastante controversas, digamos assim. Até porque Getúlio, ele é um agente histórico, um sujeito histórico muito, mas muito peculiar. Getúlio, ele tem uma fase, a primeira fase desse governo dele, né, de 30 até 34, ele tem uma ideologia muito caudilista, muito ligada ao sul do país, aquelas ideologias com uma raiz caudilista muito forte. Depois Getúlio, quando ele dá um golpe de Estado, que ele vai dar um golpe nele mesmo, digamos assim, o Estado Novo, ele implanta a ditadura, Getúlio também se torna um ditador, ele se aproxima bastante dos ideais nazifascistas. Embora que seria errado a gente afirmar categoricamente que Getúlio é um nazista ou um fascista. Mas ele tinha uma admiração por Mussolini, ele tinha uma admiração por Hitler, e isso também é um fato. Então, Getúlio ele também se aproxima dessa parcela nazifascista. Getúlio ele foi um ditador. Depois, Getúlio, no fim da vida, ele volta para o poder de forma democrática, de fato eleito realmente, né, dessa vez sem artimanhas, e volta numa perspectiva democrática. Então, Getúlio Vargas é um personagem muito complexo. Ele tem essa primeira fase do governo dele, que ele assume quando dá esse golpe de 30, ou Revolução de 30, né, depende de como você interpretar. E aí, ele assume com o governo provisório. Depois, ele dá um golpe nele mesmo, passa a implantar uma ditadura no Brasil. Depois ele sai, é destituído e volta pela forma democrática. Getúlio é um personagem complexo, certo? Então, partindo da gênese, partindo do princípio, quando Getúlio ele assume pela via do golpe de 30, ele promove logo algumas mudanças circunstanciais tremendas, mudanças radicais dentro desse projeto de Brasil, dentro da estrutura política do Brasil. Em primeiro lugar, a Constituição vigente. Ele tira essa Constituição. Essa Constituição vigente da República Velha. Quando eu me refiro à República Velha, eu me refiro ao recorte de 1889. Mas a Constituição é de 1891, né? Então, 1889, quando ela é implantada, a Constituição dela é 1891. Vamos partir do recorte da Constituição, né? De 1891 até 1930. Esse é o recorte da República Velha. Getúlio ele remove essa Constituição. Ele dissolve o Congresso Nacional. Quando eu digo Congresso, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Ele dissolve. Assembleias legislativas, municipais e estaduais. Ou seja, Câmara dos Vereadores e Câmara dos Deputados estaduais. Getúlio ele dissolve. Nomeia interventores para os estados. Como assim interventor? Interventor eram pessoas de confiança dele, que ele diz, olha, eu vou nomear pessoas que eu confio para administrar os estados. Então, quem é que vai administrar Pernambuco? Ah, vou mandar meu irmão. Quem é que vai administrar Rio Grande do Sul? Vou mandar um amigo meu. E assim ele ia mandando pessoas para administrar os estados. A missão dos interventores, impedir possíveis focos de revolta contra o governo. Então, a função do interventor era essa. Ter um interventor eleito pelo voto era problemático porque ele poderia ser da oposição, ou poderia até mesmo ser situação, mas romper com o governo em um determinado momento. Então, por isso, interventores, pessoas de confiança dele. Para Pernambuco, vem Carlos de Lima Cavalcante, é o interventor de Pernambuco. Depois, Carlos de Lima Cavalcante ele vai ser substituído e vai assumir um muito famoso, que é o Agamenon Magalhães, mas isso é só bem depois, tá certo? Ele nomeia interventores, esses interventores eles vêm para o Estado, para os estados. Com exceção de Minas Gerais, que era uma oligarquia forte e apoiou Getúlio na Revolução de 30, todos os estados brasileiros eles passam a ser controlados através da Constituição
do Vargas. Constituição do Vargas ele não removeu? Sim. Essa Constituição que eu falo, entre aspas, a Constituição dele era a vontade dele, dos interventores. Entenderam? Muito bem, não é a Constituição no sentido literal, né? Até porque essa tinha sido removida. Uma outra coisa que Getúlio faz, ele sabia, que tinha perdido um apoio muito forte, que era o apoio de São Paulo. Você perdeu o apoio do maior estado brasileiro em termos econômicos, onde sempre, historicamente, os detentores do poder estavam lá, desde a proclamação da República, né? Sempre que eu digo desde a República, era difícil. Como contornar essa situação? Então Getúlio ele se aproxima das camadas populares, dos trabalhadores, que até então nenhum presidente em específico tinha observado essa situação. O que é que Getúlio Vargas faz? Criação de leis trabalhistas via decreto. Sério? Com certeza. Ele sabia muito bem, pessoal, sabia muito bem que tinha perdido apoio dos grandes fazendeiros paulistas. Então ele se aproxima de quem poderia dar apoio a ele. Nenhum presidente, em nenhum momento, de nenhum lugar do mundo, governa se não tiver apoio popular. Nenhum. Então o apoio popular ele é trivial, ele é fundamental para que o governo ele funcione. Um apoio popular que mantém o político trabalhando e de forma bem. Certo? Então Getúlio ele se aproxima da maioria da população, trabalhadores, e começa a criar por decreto leis trabalhistas. Vamos lá. Exemplos, vou ler aqui para vocês. Proibição das diferenças salariais para o mesmo trabalho. Como assim? Por via de decreto, homens e mulheres que exercem o mesmo trabalho deveriam receber o mesmo valor. Funciona? Na prática a gente sabe que não. Certo? Até hoje a gente sabe que não. Mas pelo menos na letra do papel, desde o governo Vargas, se existe esse decreto. Que a gente ainda tem muito a avançar, com certeza. E temos que continuar lutando por essa igualdade salarial, certo? 2/3 dos empregados brasileiros na época eram sindicalizados. Aí o que é que Getúlio faz? Passa a perseguir os sindicatos. Proibição do plurissindicalismo, ou seja, um único sindicato por categoria. Isso para impedir que os sindicatos eles comecem a agir e reivindicar muito. Ele estava cedendo alguns direitos para os trabalhadores, porém ele não queria oposição políticas a ele. Certo? Então a gente tem uma quantidade no Brasil de trabalhadores muito grandes, sindicalizados, e isso era problemático. Então, diante disso, outros direitos são adquiridos. Vamos lá. Regulamentação do trabalho da criança e da mulher. Na época as crianças trabalhavam, e ele cria uma regulamentação que de fato permitisse legalmente essa situação das mulheres e das crianças trabalharem, certo? Recebendo salários dignos. Proteção às grávidas, ou seja, a questão do trabalho insalubre. Mulher grávida não trabalha em situações, em funções insalubres, não pode. A grávida ela tem que ser protegida, e isso Getúlio ele estipula, certo? Jornada de 8 horas dia para o trabalho. Antes o camarada trabalhava 16 horas por dia, 18 horas por dia, 14 horas por dia. Um cenário muito semelhante à da Revolução Industrial Inglesa. Lembram? Muito bem. Getúlio é o cara aqui no Brasil, ele baixa o decreto e diz a partir de hoje, 8 horas dia trabalho. E se passar disso, você trabalhar mais do que isso, o patrão tem que pagar hora extra. E tem mais, viu? Não vai passar de todo jeito não. Só pode passar no máximo 2 horas por dia. E essas 2 horas, se elas passarem, o patrão tem que pagar por fora, viu? Os trabalhadores disseram, rapaz, é sério, Getúlio é o cara. Quem é que olhou por nós? Qual foi o presidente que olhou por nós? Nenhum. Getúlio é o cara. Getúlio, eu sei, modéstia à parte, muito obrigado. Claro que ele tem que surfar na popularidade, né? Outra coisa, criação do DSR, ou seja, descanso semanal remunerado. É aquele direito que você tem de trabalhar e pelo menos um dia na semana você descansar. E a empresa ela está pagando esse seu dia de descanso. Você recebe por ele. Sério? Sério. Preferencialmente é nos domingos. Mas a pessoa pode folgar em qualquer dia na semana. Criação de vagas. Salário mínimo. Antes o patrão ele poderia pagar quanto ele achasse que deveria pagar.
ou poderia pagar. A partir de agora não, contrata-se, mas há um piso mínimo a ser cumprido, não podendo ser pago menos que isso. Férias remuneradas, os trabalhadores, eles... Nossa, como é que é isso? Depois de um ano de trabalho, eu tenho direito a descansar um mês e receber por ele. Sim, criação de vagas também, certo? Indenização para o trabalhador em caso de demissão sem justa causa. Ou seja, se antes não existia a garantia do trabalho. Se uma empresa demitisse o trabalhador, ficava por isso mesmo. Agora, se uma empresa demitir, se não for por situações de justa causa, o trabalhador ele recebe a indenização pelo tempo de serviço prestado. Criações de vagas. Os trabalhadores, que são a maioria da população do Brasil, eles ficavam, nossa, Getúlio é o cara! Passaram a aprovar em muito o governo dele. Então, Getúlio, que precisava de uma popularidade inicial para conseguir governar, para conseguir administrar, ele deu um boom muito grande. Ele passou a ser visto como o cara da política. Em 1932, ele ainda vai conceder também, claro, mediante muita reivindicação feminina, o direito da mulher votar. E aí ele conseguiu mais ainda um apoio muito grande de apoio da população. Getúlio, para muita gente, por essas atitudes, ele tornou-se um dos maiores presidentes da história do Brasil. Certo? Bom, Getúlio, conhecido como pai dos pobres, alguns historiadores atribuem também ao coelho de mãe dos ricos, ele chamava-se de pai dos pobres porque ele fez todas essas leis trabalhistas. Mas ele tem um motivo para isso por trás, tá certo? E é o que a gente vai começar a conversar no nosso próximo vídeo, tá bom? Até lá, pessoal. Muito obrigado, tá?